Bem-vindo ao podcast do Grupo Novo Olhar. Um espaço para promover a reflexão e a conscientização sobre a deficiência visual, a pessoa com deficiência visual e o seu mundo. Narrativas e expressões da pessoa com deficiência visual. Eu sou Isabela Fornazari. Eu sou Neik Tahara. Eu sou Ilse Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalheiro. Eu sou Marilda Magalhães. Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha. Eu sou Thaís Badesso. Eu sou Juliana Diniz. Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar. Bem-vindos a mais um podcast do Grupo Novo Olhar. E hoje aqui a gente está com um convidado muito especial. Foi um colega meu de trabalho. E aí eu queria que você se apresentasse. Edson Defende. Oi, Isabela. Oi, grupo todo Novo Olhar. Um prazer aqui estar com vocês. Fazer esse bate-papo, né? Falar um pouquinho sobre o trabalho que eu venho realizando junto às pessoas com deficiência. Bom, eu sou Edson Defende, sou psicólogo de formação, prestes a completar 53 anos, tá? Bom, eu vou falar rapidamente do meu trabalho. Eu falei que eu sou psicólogo de formação, mas eu já venho há bastante tempo trabalhando especificamente com diversidade e inclusão. Eu já tenho quase 30 anos de formado, né, gente? Já tenho um tempo aí, uma história. Eu comecei minha carreira dentro do Hospital das Clínicas, na área de reabilitação, e onde eu tive o meu primeiro contato junto às pessoas com deficiência. Eu comecei atendendo pessoas com deficiência física, pessoas paraplégicos, hemiplégicos, crianças com paralisia cerebral, né? E lá foi onde eu tive o primeiro contato também com pessoas com deficiência visual. Fiquei um período aí fazendo esse trabalho, um trabalho como psicólogo na assistência, no apoio, atendendo famílias, e depois desse trabalho eu fui para a Fundação Dorina, no Rio, onde eu trabalho, eu vou completar quase 25 anos de trabalho na Fundação, e atualmente eu venho realizando projetos da área de empregabilidade, falando um pouco sobre o mundo do trabalho, inclusão de pessoas com deficiência, e ampliando sempre, o novo olhar, assim, o mundo do trabalho é um mundo que se modifica muito rapidamente, não só o mundo do trabalho, o mundo se modifica muito rapidamente, então a gente tem que sempre ajustar e sempre estar muito conectado a essas mudanças. Então a gente tenta, fazer com que o trabalho ele atenda a essas mudanças e que a gente possa sim, realizar aí apoios efetivos, nesse match, que a gente diz, nesse match do trabalho, pessoas com deficiência visual que buscam oportunidade no mundo do trabalho, empresas, que vão incluir pessoas com deficiência. E então nosso trabalho é esse, a gente diz que a gente trabalha com sonhos, na verdade, a gente não trabalha com empregabilidade. O emprego traz satisfação, mas o emprego, ele, no fundo, ele faz com que a gente consiga realizar nossos sonhos, Então, poxa, eu tenho sonhos, planos de vida, e eles são executáveis na medida em que eu consigo ter a minha inclusão econômica, que vem muito através do trabalho, por intermédio do trabalho. O que é preciso para que uma pessoa com deficiência visual seja integrada na sociedade na área de trabalho? Excelente pergunta. Eu acho que assim, vou falar um pouco da perspectiva do nosso trabalho, o que sustenta, a nossa ideia de empregabilidade para a pessoa com deficiência visual, Quando a gente fala da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, a gente nota ainda que existe muito desconhecimento sobre deficiência e que geralmente, ainda, infelizmente, em 2021, a deficiência chega na frente para os empregadores. Então, as pessoas se assustam ainda, elas acabam ficando um pouco meio que deslocadas, para que se efetive uma contratação. Então, a gente entende que para que esse processo aconteça de maneira natural, positiva, a deficiência é uma característica da pessoa, do profissional.
A gente tem que tentar sempre romper com essa característica que chega à frente. Então, o nosso trabalho e todo o contexto de apoio à empregabilidade, ele vem na perspectiva de a gente ter um profissional, né, com talentos, com formação, com competências, com habilidades, né. O que é importante a gente perceber é que a deficiência, ela tem que ficar como uma característica, né, para o mundo do trabalho. O que importa é a formação, é a competência, é o desejo de estar no mundo do trabalho. Então a gente tenta limpar essa área, né? E outra coisa extremamente importante, né, que é necessário e preciso que cada vez mais as pessoas compreendam que a deficiência não é atributo de uma pessoa. A deficiência é o ambiente, é a relação de uma pessoa com o ambiente. E a gente também tem que entender que esse ambiente falta coisas. Por isso que a acessibilidade, ela vem crescendo cada vez mais, ela é útil. É uma lei no Brasil desde 2004, então os projetos de acessibilidade, eles viabilizam essa inclusão. E também vamos romper com essa ideia que a acessibilidade é cara, tá, Marilda? Não é, né? Sabe? Acho que existe uma falsa ideia, vou fazer acessibilidade. Não, os projetos nossos, eles podem ser customizados, personalizados, pensados para cada situação. O importante é que a pessoa com deficiência, ela tenha direito, porque trabalho é um direito garantido, né, na Convenção da ONU, na Constituição Brasileira, em todas as leis. Então a pessoa, ela não pode ficar fora. Então o que ela precisa? Ela precisa tomar consciência que ela tem esse direito, ela precisa tomar consciência de que ela é tão competente como qualquer outra pessoa, tá? E ela precisa tomar consciência de que ela tem direito a ter um posto de trabalho adaptado para ela, tá? Edson, a dúvida que eu tenho é o seguinte: qual profissão, qual formação profissional para o deficiente visual mais ajuda ele a conseguir um emprego? Marcelo, excelente pergunta. Eu vou falar um pouco o meu ponto de vista e depois eu vou dar um dado que é um dado de realidade do nosso trabalho, né? Eu entendo, o meu ponto de vista, né, como profissional, eu entendo que a pessoa com deficiência visual, ela pode ter a profissão que ela quiser, né? Eu trabalho nessa perspectiva. O direito a se profissionalizar, né, e o direito a ela poder buscar uma formação é um direito dela, tá? Então, assim, a gente não trabalha nessa perspectiva, a pessoa é cega, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pra gente não existe esse não pode, né? Pra gente não existe, a gente quer entender os desejos profissionais, né? Porém, Marcelo, o que acontece? A sociedade, né, e toda uma organização de inclusão profissional ainda é muito excludente, né? Então, a sociedade ainda vê a pessoa com deficiência visual conectada a algum tipo de profissão. É cego, vai ser massoterapeuta. É cego, vai, né? Então, ainda tem um estereótipo, vamos dizer assim, né? Então, o que eu acho que tem dois lados, tá? O lado positivo é que muitas pessoas com deficiência visual gostam dessas profissões e se profissionalizam. Então, vou dar um exemplo. Cegos massoterapeutas, ou uma coisa que vem acontecendo muito recentemente, né? Muitas pessoas cegas estão ingressando no universo da tecnologia. Então hoje a gente chama das Big Fives da tecnologia, né? Microsoft, Google, né? Facebook, né? Eles têm desenvolvedores e programadores cegos, né? Fantásticos. Já é uma tradição, inclusive, né? A gente já tem pessoas cegas, né? Na tecnologia desde a década de 70 do século passado, mas isso tem ficado muito, muito mais em evidência, porque o mundo precisa desses profissionais. Então, hoje existe sim uma tendência, né, a contratarem pessoas cegas, né, para as áreas de tecnologia, e as pessoas cegas entendem que elas conseguem hoje, né, usar de recursos de informática para se desenvolverem e terem o mesmo tipo de trabalho, realizarem o mesmo tipo de trabalho que qualquer pessoa, tá? Mas é como você disse, né, tem os grandes estereótipos. Então, o massoterapeuta cego, o advogado cego, tá? O psicólogo cego, o assistente social cego, porque parte do princípio que são profissões que muitas vezes não vão exigir uma demanda operacional mais específica, né? Mas eu acho que a pessoa
com deficiência visual, e aqui eu falei bem a palavra cego, porque eu acho que o cego leva muita desvantagem no mundo do trabalho. Ele leva, sim, né? Não tem como a gente negar isso, tá, Marcelo? Então, essa pessoa, ela tem o direito a escolher, a cursar, a se profissionalizar em qualquer área profissional. Como ela vai exercer isso, isso é uma outra discussão, é uma outra questão. Mas acho que esse é um cenário, né, interessante para que a gente possa trazer aqui para a gente discutir, né? Áreas administrativas, né, são áreas que empregam, né, pessoas cegas. Então a gente tem assim uma infinidade de possibilidades profissionais. Então eu gostaria de saber, por exemplo, numa firma que contrata um deficiente visual para determinada função, ele vai receber o mesmo salário que uma pessoa que não é deficiente faz a mesma função, e o mesmo salário, são iguais? E outra, emendando a mesma pergunta, no caso de empregar um deficiente visual homem e uma deficiente visual mulher, na mesma função, também eles recebem igual ou a mulher recebe menos do que o homem? Olha, vamos lá, então vamos falar. Na teoria, tudo precisa ser igual, né? Então, na teoria, as pessoas, quando elas são contratadas por uma empresa e exercem a mesma função, têm a mesma atividade profissional, elas têm os mesmos salários, os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas também recebem de maneira igualitária, né? Porém, Gilberto, na prática, às vezes essa teoria é um pouco diferente, né? Uma queixa muito grande, né, de clientes com deficiência visual, que nós ouvimos muito lá na nossa área de empregabilidade, é assim: olha, Edson, eu vou lá para os sites de emprego, eu recebo as informações, eu só recebo vagas que são vagas operacionais, vagas, né, de nível médio, vagas que pagam aí em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Por que não chegam vagas, tá, que são vagas, por exemplo, para áreas de formações específicas, áreas de liderança, áreas de gestão? Porque ainda as empresas, Gilberto, elas destinam as vagas, que são as vagas mais básicas, vamos dizer assim, né? Nenhum demérito nisso, tá? Nenhum demérito. Mas elas vão destinar isso para as pessoas com deficiência. Então, naturalmente, as pessoas com deficiência, muitas vezes, elas ocupam vagas operacionais e elas, com isso, elas vão ganhar menos, que são vagas, né, que aí uma exigência, entre aspas, aí menor, mas elas ficam nessas vagas, né? Outra queixa, né? Não há planos de carreira, não se contemplam pessoas com deficiência visual para concorrer para vagas de promoção internas, né? Ou não se encontra, né, de repente, vagas específicas direcionadas, vagas estratégicas que a gente chama, né, de alta liderança, né, vagas mais executivas. Não tem. Então, com isso, o salário é menor, né? O salário é menor. E o que é, na verdade, né, assim, reflexo de uma sociedade que ainda ela é excludente, uma sociedade que ela não entende que pessoas com deficiência estão em todos os lugares, né? Podem estar em todos os lugares, podem trabalhar em vários lugares. Agora, vou dar um destaque nessa última questão que você disse, né? Não existe uma pesquisa, dados hoje, né, sobre essa diferença salarial de homens com deficiência visual ou deficiência e mulheres, mas nós sabemos que existe, que tem, tá? Dados empíricos, a gente ouve, né, de mulheres com deficiência visual que entram para algumas funções e que descobrem, né, que às vezes elas têm valores e recebem menos que homens. Então, aí a gente já vai entrando numa discussão que é muito interessante, que é isso, né? O gênero faz diferença, não deveria fazer, mas faz diferença também. Por isso que a gente vem trabalhando muito com essa perspectiva da diversidade, porque dependendo de algumas características dessa pessoa com deficiência, a gente percebe, sim, ela vai ficando para trás na fila de empregabilidade.
né? E não é só da boca para fora, a gente nota isso no nosso dia a dia do trabalho, né? Então, sim, de fato, né? Mulheres negras cegas, elas vão ser as últimas a serem empregadas, tá? Então, é um dado, é uma realidade mesmo, a gente sabe disso. Então, o nosso esforço é para tentar mitigar esse preconceito, para tentar fazer com que os recrutadores, os selecionadores, olhem para essa pessoa enquanto competência, potência e habilidade. Mas tem diferença e ainda, né, a gente luta para que todas as vagas sejam, né, também ofertadas para as pessoas com deficiência. Qual a acessibilidade que as empresas têm hoje? Legal, Zé Cláudio. Excelente pergunta. Eu também vou falar um pouco da nossa experiência, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, não quero fazer o jogo do contente, mas eu sou otimista, né? Sou otimista em que sentido? Eu atuo especificamente com empresas, né, pela Fundação Dorina há quase 12 anos. Então, eu posso dizer que há 12 anos atrás, a acessibilidade, ela era praticamente nula ou menos um. Assim, ainda já existia para algumas companhias, mas assim, era um processo muito incipiente, né? As empresas começaram a entender que, apesar de ser uma lei, né, lei aqui em território nacional, elas ganham com acessibilidade, porque acessibilidade todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Pessoas com deficiência, sem deficiência, né? É tão bom você, por exemplo, entrar num elevador, né, numa edificação e você ter todo o acesso à acessibilidade desse equipamento, né? Então, pessoas mais idosas, né, que podem utilizar isso de maneira acessível. E existe um movimento de ampliação, Zé Cláudio, né? As empresas elas estão mais entendendo esse processo da acessibilidade, e elas estão entendendo que fazer acessibilidade não é só fazer rampa, quebrar parede, não. A acessibilidade é um processo sistêmico, ele está na relação das pessoas, ele está nos processos de trabalho, né, no caso específico, né, nos recursos da tecnologia assistiva, e não é custoso, são questões de investimento mesmo, né? Então, hoje melhorou bastante, tem muita coisa ainda para acontecer. Mas agora, empresas, principalmente empresas globais ou empresas que já têm um programa de diversidade e inclusão mais estruturado, são empresas que por si só elas já nascem, né, com esse DNA da acessibilidade. Então, a gente visita empresas, né? Hoje a gente não tem visitado tanto, né? Mas nosso trabalho sempre é ir para campo, conhecer esses espaços. Então a gente já conheceu empresas, né, que são totalmente acessíveis, assim, incrível, e que acreditam nisso e que investem em acessibilidade, como empresas que ainda não se antenaram para isso, que começam a perceber na medida em que a gente vai lá, em que a gente, né, orienta, em que a gente explica. Então essas ainda estão começando a fazer a lição de casa. E assim, a gente está falando de um universo Sudeste São Paulo, né? Assim, então, quando a gente começa a sair um pouco desse universo, a gente percebe ainda que, assim, existe muito trabalho a ser realizado nesse sentido de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Gostaria de fazer uma pergunta para você, no sentido em que nós sabemos que tem uma lei de cotas aí, por muito tempo, né, se colocou como sendo uma obrigação que as empresas tinham para poder dizer que estava incluindo pessoas com deficiência. Agora, você acha que hoje ainda existe essa questão da obrigação, ou já existe um movimento, as empresas, você percebe esse movimento que as pessoas estão se conscientizando e que naturalmente estão se preocupando com a inclusão, no sentido de trazer as pessoas com deficiência para trabalhar nas suas equipes, ou ainda há preconceitos a respeito disso? Nossa, Irineu, olha, excelente pergunta, excelente, mesmo porque esse ano a lei de cotas completa 30 anos de existência, né? Então ela é uma lei adulta, vamos dizer assim, né? Irineu, assim,
Eu vou rapidamente, para dar o contexto da resposta, eu vou falar um pouco sobre a lei. A lei é de 1991, tá? Ela, na verdade, a lei de cotas, ela é um artigo dentro de uma lei previdenciária, né, que fala da reserva de cotas para as pessoas com deficiência. Ela, na verdade, vem como uma política afirmativa mesmo, né, para reparar uma injustiça histórica em relação a essas pessoas no que concerne a entrada no trabalho, né? Acho que ela é uma legislação extremamente necessária. Brasil pioneiro, né, em promulgar a lei. E assim, né, não sei se tem algum advogado aqui no grupo, mas todo mundo sabe, né, que na prática, né, para a lei pegar, né, como a gente costuma falar na gíria, leva-se um tempo mesmo, né. Então, e no Brasil não foi diferente, né. A lei é de 1991, mas a gente costuma dizer que ela pegou mesmo no Brasil em 2002, 2003. Por quê? Porque se organizou um sistema, né, de fiscalização, né, de multa, de compreensão da importância da legislação, e então desde então ela tem sido sim bastante praticada, e ela é uma política que de fato, né, ela impulsionou, né, de maneira muito importante, né, a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Eu entendo que assim, que ela mudou a cultura de muitas empresas. Sabe, Irineu? Ela mudou sim, né? Empresas que passaram, de fato, a entender as pessoas com deficiência como profissionais, né? E muitas delas já cumprem a lei, não precisam mais, já tem nos seus quadros funcionais um número específico, mas que não vem mais a lei de cotas como uma obrigatoriedade, né? Vem como uma política importante, mas elas contratam independente, né, da legislação. Então a gente conhece empresas, por exemplo, que já passou o número de profissionais, né, com deficiência e que não precisa nem mais cumprir, mas que entende que é uma pessoa, um trabalhador, um profissional. Mas, por um outro lado, a gente sabe também de muitas empresas que são muito resistentes, né, que entendem a lei de cotas como um privilégio, né, e eu acho que esse ainda é um pensamento muito ruim. Não é um privilégio, é sim uma reparação de uma exclusão que pessoas com deficiência, né, sofrem de muito tempo, sabe? Então, é muito pra gente, né, que faz parte, que tem uma conexão, por exemplo, com a Fundação Dorina, a gente sabe o quanto a dona Dorina foi pioneira, né, em montar um programa de empregabilidade na década de 50 do século 20, né, porque ela entendia o potencial do emprego para qualquer pessoa, e muitas pessoas com deficiência visual eram empregadas sem necessidade de legislação. Porém, havia todo um acordo e todo um sistema de valorização a esse profissional. Então, o que eu percebo é que a lei, ela é sim ainda um dispositivo que ela estimula as empresas, tá, a entenderem que precisam sim ter esses profissionais, né, em seus quadros funcionais, e que precisam sim se ajustar a essa legislação. Então, a gente tem também uma diversidade, né? Muitas empresas hoje não entendem mais como uma punição, porque às vezes a lei é uma punição. Não é. É um dispositivo legal, né, que ela vai equiparar, né, a entrada de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, porque a gente sabe ainda que essas pessoas, elas são deixadas de lado, né? Elas ainda sofrem nos processos seletivos, as pessoas não estão preparadas, os selecionadores têm medo, né? Eles ficam com medo, eu vou contratar uma pessoa, mas o que o meu gestor vai falar? Então ainda tem uma crença, né? O famoso capacitismo em relação à pessoa com deficiência, e a lei vem justamente para dizer, não, olha, você precisa cumprir, então cumpra e se surpreenda, porque você vai encontrar profissionais incríveis. E Edson, ainda tem empresas que contratam pela lei de cota e deixam o funcionário em casa? Isabela, olha, excelente pergunta também, excelente. Isso tem diminuído, fruto, né, de fiscalização e fruto de uma adequação das empresas que percebem o valor do trabalhador com deficiência e fazem o seu posto de trabalho. Eu vou contar uma história, né, uma experiência que eu vivi há 10 anos atrás. Eu lembro quando eu estava começando na empregabilidade. A gente foi chamado por uma empresa e a gente foi fazer uma visita, né, para
entender. E a empresa toda feliz, nós temos várias pessoas com deficiência aqui, né, pessoas com cadeira de rodas, pessoas cegas, pessoas com deficiência intelectual. E quando a gente foi andar pela empresa, a gente não via essas pessoas nos postos de trabalho, né? Mas cadê? Onde estão essas pessoas, né? Eu lembro que eu estava com uma pessoa com deficiência visual comigo, e essa pessoa me perguntava, falou: Edson, onde estão essas pessoas, né? Bom, aí chegou uma hora, eu sou uma pessoa curiosa, né? Aí eu falei olha, mas você disse, né, que você tinha, né, contratado pessoas com deficiência, porque você precisa. Onde elas trabalham aqui? Onde elas estão? Ah, vou te mostrar. Aí ele foi, né, caminhou comigo, né, era uma empresa de prestação de serviços, ficava ali no centro empresarial, um lugar top, né, ali em São Paulo. E aí me caminhou, a gente foi, subimos umas escadas, até que a gente chegou numa sala, e ela falou: eles estão aqui. E aí, quando ela abriu a sala, era um grupo de pessoas com deficiência, todas juntas, reunidas no mesmo espaço, né, que olhou para nós assim, né, ficou feliz de receber uma visita. E aí ele falou: nossa, mas por que eles ficam aqui, né? A gente perguntou. Não, porque a gente entende que aqui eles estão todos juntos, eles são todos iguais, eles precisam, né? Aí eu falei: não, mas eles não estão incluídos, integrados aí junto com outros colegas, tal. Ah, não, mas aqui eles têm as funções deles específicas. Para responder, Isa, que na verdade eles ficavam naquela sala, tá? Eles tinham uma pessoa que orientava, então eram pessoas com vários tipos de deficiência. Na realidade, eles não trabalhavam, eles deixavam essas pessoas como se uma espécie de aquário, vamos dizer assim, né? Ali, guardadinhas, né? Para que se viesse uma fiscalização, abria aquela porta: olha, eles estão aqui, tá? Então, isso era muito, muito comum, né? Hoje, isso diminuiu bastante, justamente porque as próprias pessoas com deficiência, elas entendem que elas não podem fazer esse papel, né? Porque se elas fazem isso, muitas vezes, isso, de uma certa maneira, vai só reafirmar um preconceito, né, que existe dessas pessoas. Elas estão aqui só porque elas têm uma deficiência. E não é isso que as pessoas querem, elas querem trabalhar como qualquer outra, tá? Você nota que a quantidade de pessoas com deficiência visual empregadas hoje, ela é igual por exemplo, ao número de cadeirantes que estão empregados? Ou existe uma discriminação em relação à pessoa com deficiência visual quando o empregador vai fazer a contratação, por exemplo? Ele dá preferência por um cadeirante e não dá emprego, por exemplo, para um deficiente visual? Ilse, excelente pergunta também. Eu percebo que sim, percebo que existe sim essa diferença, e isso cai muito naquela primeira pergunta que nós falamos. A pessoa vê a deficiência, né? Então é mais fácil muitas vezes, né? Então eu não preciso fazer tantas mudanças, então eu contrato, né, um cadeirante, então eu contrato uma deficiência, não contrato um profissional, né? Então às vezes você tem uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual que tem muito mais capacidade, muito mais formação para estar naquele lugar, mas às vezes ela é excluída porque o recrutador, o selecionador tem medo, né, de que o cego, né, tão dependente, porque isso é algo que ainda pesa muito, né, em relação à pessoa cega com deficiência visual, porque ele é dependente demais, ele não vai ter que sempre alguém estar junto com ele não sabe onde é o banheiro, como que ele vai fazer na hora do almoço. Começam a trazer tantas elucubrações, né, que isso muitas vezes, né, faz com que uma pessoa acabe optando por uma pessoa, por exemplo, com deficiência física, ou uma deficiência, uma deficiência intelectual leve. Bom, isso existe sim, né? É uma realidade. E um dado interessante é que eu acho que é uma polêmica isso, né? A gente que frequenta muitos os grupos de discussão começou a ter um aumento muito grande aqui em São Paulo de pessoas com deficiência visual contratadas, e isso deu uma diferença nos índices e nas estatísticas, nos números, né? E a gente começou a bater a cabeça, né, para isso. Nossa, mas o que está acontecendo? Que bom, né? Que legal, todo mundo tem direito ao trabalho, mas a gente tem a nossa causa, né? Que a gente fica feliz quando a gente vê que pessoas com deficiência visual estão ali, né? Vamos lá, né? Crescendo em número de pessoas empregadas, tal. Mas o que nós descobrimos, assim? Que quem estava de fato, né, fazendo com que esse número crescesse eram os monoculares, entendeu? Uhum.
Então, que no estado de São Paulo já são aceitos para a lei de cotas desde 2011. Né? Então, no fundo, você tinha um aumento grande, né, de pessoas com deficiência visual incluídas, mas quando você ia olhar detalhadamente, eram pessoas com monocularidade. Novamente, a pessoa cega ficava atrás. Entendeu? Então, isso é muito comum, né? As pessoas ligam pra gente e falam assim: você tem uma pessoa com uma deficiência leve para você me encaminhar? E eu já hoje estou no momento de trabalho que eu digo assim, olha, primeiro, né, nós não trabalhamos dessa forma, a gente não trabalha pegando deficiência na prateleira, né, então assim, quando a pessoa já vem, o empregador já vem com essa pergunta, eu já sei com quem eu estou trabalhando, com quem eu pretendo trabalhar, qual é a cultura que vigora nessa empresa, né? Então, assim, ele quer, de fato, o cadeirante que ande, o cego que enxergue, né? O surdo que ouça. É levinho. Então, a gente tenta fazer todo um movimento de romper com esse preconceito, de romper. Olha, você é uma pessoa, porque vai trabalhar como qualquer outra pessoa. Mas existe sim, ainda tem sim. Eu já ouvi muitas vezes, eu não contrato surdo porque surdo é agressivo. Eu não contrato cego porque cego é dependente. Falei, gente, rompe esses estereótipos, né? Rompe esses rótulos, né? Já se diz aí, né? Muita gente diz rótulo é para coisas, não para pessoas, né? Para produtos, não para as pessoas. Então a gente tenta, vamos lá, né? Ampliar essa visão, né? E mostrar que você contrata um profissional e não a deficiência. Você tem algum dado sobre concurso público? Se a pessoa com deficiência visual consegue inserir no concurso público, se ela tem alguma dificuldade? Thaís, excelente pergunta. O mundo público no Brasil, né, é um mundo meio complicado, né? Assim, nos últimos anos, inclusive, né, todo mundo quer ir para o concurso público, né? Porque é uma forma, muitas vezes, de você ingressar num trabalho por intermédio, né, de um esforço, né, de estudando, se dedicando. Não. Thaís, existe sim, existe inclusive, né, diretrizes específicas de acessibilidade e de contratação de pessoas com deficiência para concursos públicos. Tá? Existe uma reserva de vagas e de cotas, da mesma forma como vem nos últimos tempos acontecendo para pessoas negras e pardas, para as pessoas com deficiência já existe há um tempo. Tá? O que era muito complicado, Thaís, era a acessibilidade das provas, né? Muitas queixas, né? Isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Mas a gente viu que houve uma evolução muito positiva nesse sentido, tá? Então existem diretrizes específicas, todo concurso público ele tem que ter uma reserva de vagas para pessoas com deficiência e muitos deles também reservam vagas para pessoas negras, tá? Ou pardas. Então, você sempre tem que fazer essa conferência, né, dessa quantidade de vagas, porque isso é uma reserva. Então, se você tem, 5 vagas, né, aí 5 posições, né, 5 pessoas aprovadas vão assumir esse trabalho. Possivelmente 1 ou 2 vagas são direcionadas a pessoas com deficiência ou pessoas negras e pardas. Tá? Justamente por quê? Porque ainda a gente precisa, né, reparar injustiças e uma marginalidade histórica junto às pessoas com deficiência em todos os ambientes de trabalho, sejam eles na iniciativa privada, sejam eles na esfera pública. Né? O juiz, né, meu Deus, como é o nome dele? Fugiu agora. Vocês lembram o nome dele? Eu já vi, mas eu também não lembro o nome. Eu sei. Eu vi. É um bom juiz, né, de Justiça Federal, cego, né, e que ele fala mesmo, olha, assim, né, quando ele fez o concurso e entrou, né, todo o processo para ele foi muito complicado, né, porque ele precisava do material para estudar, né, ele precisava, o Ricardo, o nome dele, Ricardo. Então são poucos os juízes ou poucos os promotores, poucos os analistas que ocupam cargos nas esferas públicas com deficiência. Eu, particularmente, assim, a gente ou não vê ou a gente conta nos dedos, né, gente? Você não tem, né? São poucos os profissionais que
estão no mundo público via concurso. E não estão não porque não tem competência para estar. Porque muitas vezes o processo para que ele chegue na prova e todo o processo é um processo que é muito mais complicado. Então, existem diretrizes sim, tá? Como é que você sente as empresas quando um funcionário que já trabalha passa a ter algum tipo de deficiência? Como que é esse processo de adaptação? Quais as principais dificuldades nesse processo? Nossa, Ju, excelente pergunta. Assim, eu percebo na maioria das vezes, né, e a gente já compartilhou experiências como essa, né, lá na fundação, né, de atendimento às pessoas que trabalham, têm uma vida profissional, muitas vezes, né, uma carreira, né, por um problema ou por alguma situação específica, né, tem uma deficiência adquirida e muitas vezes precisam se afastar, né, para se reabilitar e voltar ao trabalho. Olha, assim, eu tenho ainda a minha experiência é uma experiência que não é muito boa, né? Assim, o que eu percebo é que as empresas, elas acabam não aderindo muito a essa questão, né? Porque o que acontece é que geralmente esse período de afastamento, dependendo da intensidade, da gravidade, do processo de reabilitação, ele leva um tempo, né? Mesmo que isso seja custeado pelo INSS, né? Especificamente, mas eu entendo que a empresa, ela acaba ficando num lugar, né, de que ela não vai ter mais aquela pessoa, né, como ela tinha, ela vai ter uma outra pessoa tão competente quanto, mas que vem com outras demandas, né. E aí acho que tem um dado muito específico, um objetivo de realidade, é que assim, nossa, será que a função que ela fazia, ela vai conseguir fazer estando com uma deficiência? Então, lembro muitas vezes a gente atendendo motoristas, né, que perdiam a visão e que ficavam afastados e que não conseguiam voltar, né, para a sua função principal, função raiz que a gente chama. E a empresa muitas vezes também não tinha uma preocupação de alocá-lo em outra situação ali dentro, né? Então, eu acho que assim, é um universo complexo, as empresas ficam muito perdidas. Eu noto isso, né? Elas ficam muito perdidas. Na nossa experiência na deficiência visual, assim, é um dado que eu vou dar agora que é um dado meio triste, mas é uma realidade, né? As pessoas que perdem a visão se afastam para se reabilitar. Quando elas voltam, geralmente elas são desligadas, tá? Geralmente, não existe uma preocupação ainda de uma reabilitação profissional centrada, que faça com que a empresa participe, que vá trabalhando de maneira conjunta essa mudança, que você já vá mapeando, né, cargos ou funções, ocupações que essa pessoa possa se reintegrar. Tem o fator da pessoa, muitas vezes ela também muda a vida dela em função da deficiência, então ela também começa a entender que ela pode ir para outro caminho, ela talvez não queira ficar mais ali, né? Então assim, é todo um acordo mesmo, mas eu percebo que a reabilitação profissional ainda no Brasil, ela é mais fake do que de fato acontece na prática, tá? Você sabe, Ju, é interessante essa pergunta, né? A gente atendeu há um tempo atrás uma pessoa com deficiência visual e que também estava num processo de transição de gênero. E tinha uma retinose e estava, né, saindo de uma condição masculina para uma condição feminina. E ela trabalhava numa grande corporação econômica, financeira, sabe? Super grande. Até que um dia ela disse para a gestora dela, olha, eu já estou num processo aí de transição, né? E amanhã eu já não venho mais vestido como eu estou vestido, eu venho de uma outra forma, tá? E eu gostaria muito que vocês me tratassem com o nome social. E junto com isso, o processo de retinose, né? Ela tem uma retinose indo perdendo a visão. Bom, a gestora falou, não, sabe, tá, né? Tá, não é isso, mas de fato ela bancou isso e foi. Uma semana depois ela foi desligada, lógico, né? Lógico, sim, foi desligada. Então ela ficou com uma retinose pigmentar, né, numa transição de gênero iniciando sem trabalho. E aí que ela não conseguia arrumar trabalho mesmo. Então ela ficou, né, se afastou, né, um período, conseguiu um afastamento, conseguiu um recurso para fazer esse processo. Então, o que eu percebo, assim, hoje, graças a Deus, as empresas elas estão mais flexíveis, né? Então a gente chama o universo hoje do 4.0, porque o mundo é muito mais dinâmico. Então eu entendo que as empresas também, elas acabam absorvendo muito mais, né,
principalmente quando ela identifica um talento naquele colaborador. Mas ela não quer perder, né? Ela até banca, né, a pessoa, né, com uma deficiência voltando, reabilitada, o que é maravilhoso, vamos dizer assim, né? É maravilhoso. Mas a grande maioria ainda é muito engessadinha, ainda tem muita dificuldade, né? Serineu viveu uma experiência comigo, né, Serineu, né, de uma grande empresa, uma grande companhia, que deu toda uma assistência, né, pro funcionário, e ele voltou, né? Então a empresa fez um trabalho, mas a empresa procurou a Fundação Dorina, procurou a time de reabilitação, procurou a empregabilidade, a gente foi lá, fez um trabalho, é uma costura, né? Eu acho que assim, é toda uma costura de possibilidades, para que é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha, a empresa não quer perder um talento, a pessoa às vezes não quer perder o trabalho, já existe, né, uma confluência no time, uma sinergia, então a gente sempre aposta no ganha-ganha. Todo mundo, né, quando uma pessoa se reabilita, perdendo a visão e volta para a empresa, ela vai trazer, né, uma diferença, vai fazer uma diferença ali, né? Poxa, ela perdeu a visão, mas ela tá de volta, ela vai exercer seu trabalho, algumas mudanças vão ser feitas, mas ela vai continuar produzindo. Então, isso é muito valoroso, né, Ju? Eu acho muito valoroso, né? Não, é bom, é muito bom ter histórias assim, porque é justamente o contrário do que foi falado. A empresa, ela não olhou a deficiência, ela olhou o profissional. O potencial desse profissional. E ela não se preocupou que ela teria que cumprir lei de cotas ou que ela teria que, enfim, colocar aquele profissional numa outra função, mas sim ela valorizou o sujeito. Exatamente. Que é o que deveria nortear essa discussão profissional, né? A lei de cotas é muito triste que ela seja necessária. A gente sabe. Assim. A gente que faz as empresas abrirem as portas, muitas vezes, é só para cumprir uma lei, para não receber uma multa, como você contou, das pessoas que ficavam numa sala ali, preparadas para qualquer fiscalização. Sim. Não um interesse real em aproveitar o potencial dessas pessoas. Exatamente, mas a importância da existência dela é justamente isso, porque ainda ela regula, né? Ainda ela consegue fazer essa reparação, principalmente, gente, no momento em que a gente está, né? Porque assim, se são 13 milhões, 14 milhões de pessoas sem trabalho, olha, eu vou dizer uma coisa, se a gente for fazer uma estatística, né, para fazer uma contagem de pessoas com deficiência que estão sem trabalho e que perderam o seu trabalho de maneira indevida em 2020, é uma contingente muito grande, muito grande, né? Então, por quê? Porque hoje, né, trabalho, a gente sabe, as mudanças na legislação, as mudanças nas relações de trabalho, né, a lógica do trabalho é uma lógica que ela vem se transformando muito rapidamente. Então, hoje, né, a gente sabe, né, que as leis, elas não protegem mais como elas protegiam há um tempo atrás, né? Elas estão mais flexíveis, tem um lado bom nisso, não é de todo ruim, é positivo, mas a gente tem que olhar com um dado muito importante, que assim, que infelizmente a parte mais fraca é que sofre, então essas pessoas com deficiência, elas sofrem mais mesmo, tá? Edson, eu gostaria de saber, porque eu já ouvi muito isso, né? Claro que a gente sabe que as empresas têm que dar oportunidade, tem que ter essa conscientização de inclusão, mas eu também ouço muito dizer que eles não conseguem contratar porque, para a demanda deles, eles não encontram pessoas com deficiência, no caso do deficiente visual, com qualificação. Claro que o profissional, dependendo da vaga, precisa ter uma formação, uma qualificação. Mas essa reclamação das empresas faz sentido ou é um discurso aí para se justificar o fato de não conseguir contratar essas pessoas com deficiência? Olha, Irineu, boa pergunta também, boa. Ela não faz tanto sentido, não. Não faz. Inclusive, essa era a grande desculpa das empresas para não contratar. Até que, quando a gente tinha o Ministério do Trabalho, né, então a gente tinha vários órgãos ligados ao Ministério, e aqui a gente tinha a Secretaria Regional do Trabalho, ela resolveu empreender uma pesquisa num grupo grande de pessoas com deficiência, justamente para conhecer a formação, a escolaridade dessas pessoas. E ela ficou muito surpresa, tá, quando ela identificou que a maioria das pessoas com deficiência tinham uma escolaridade, né,
razoável, que significa ensino médio, fundamental médio, tá? Médio, e muitos com nível superior, né? Assim, com formação em nível superior, formação técnica, né? E essa pesquisa, ela foi amplamente difundida, inclusive em várias discussões junto às empresas. Olha, você está procurando no lugar certo, né? Assim, quem que você procura? Onde você procura? Muda seu foco, porque da mesma maneira que nós temos, né, um país, né, que ainda não valoriza tanto a educação, olha que interessante essas pessoas com deficiência, né, com escolaridade. E isso é fruto de uma política inclusiva, né, onde você tem a educação inclusiva, que começou a bater muito mais forte no final da década de 90, né, e que isso então foi produzindo escolaridade e dando acesso à educação a essas pessoas. E aí, olha, é simples assim, quando você faz busca essa informação. Vamos olhar o grupo de pessoas que estão aqui com a gente agora conversando, né, pessoas com deficiência visual, né, e então, qual é a escolaridade mínima aqui dessas pessoas? Todos têm uma escolaridade aqui, não tem? Tem. Pois é. Então, olha, assim, isso é muito interessante. São as pessoas cegas com maior índice de escolaridade, se comparado a outras deficiências, tá? E isso é surpreendente, assim, é muito positivo. Então, acho que, assim, essa informação, ela é uma informação, ela é muito equivocada, né, assim, né? Então, é uma desculpa que as empresas dão geralmente para algumas até para não pagar multa, né? Tá, não achei, tentei, não achei, né? Um pouco nesse caminho, sabe? Eu conheço uma pessoa que teve um problema de visão e foi fazer o tratamento, tudo, e está com uma baixíssima visão. Só que o INSS deu alta e mandou ele de volta. A empresa olhou, examinou, o médico da empresa falou, não, ele não tem condição de trabalhar, devolveu para o INSS. Ele está nessa briga já faz 2 anos. Um manda para um lado, o outro manda de volta. Um manda de cá, o outro manda de volta. E ele não consegue aposentar por invalidez, ele está com nem chega a 15% da visão. E essa situação é uma situação crítica e real. Existe, pelo que eu ouvi falar, tem outros casos já, não é o único caso, não. E assim, o problema, né, Zé Cláudio, o que acontece? Geralmente quando é baixa a visão, existe uma tendência as pessoas a minimizarem o problema, né? Porque a pessoa com baixa visão, muitas vezes, ela sofre desse preconceito, né? De que ela está mentindo, que ela enxerga mais, né? Às vezes a pessoa reivindica algum auxílio de acessibilidade e diz, mas ela enxerga um pouquinho. Então sempre tem um estereótipo e um preconceito em relação à pessoa com baixa visão. E aí entende-se que a reabilitação dela é uma reabilitação às vezes mais rápida. Vai colocar uma lupa, uma telelupa. E assim, e vocês sabem que não é bem assim, né? Acho que vocês sabem que ela precisa, assim, se incluir digitalmente, porque o mundo do trabalho é muito digital. Então, fica um vácuo aí, né? Porque acontece isso, né? O INSS devolve, literalmente devolve. Né? Não, já está reabilitada, já fez lá uma consulta em um lugar X, fez um treinamento Y, mas esse processo de reabilitação, ele é um processo muito individual, muito de cada um. E quando ela volta para a empresa vê que ela ainda está muito insegura, assim, ou às vezes quer devolver para o INSS, mas o INSS não aceita mais. Então, essas são situações muito, muito difíceis mesmo. E o que tem acontecido é que, por conta da pandemia, as agências ficaram fechadas, então você não tinha acesso, né, ao perito, você não conseguia prorrogar o seu benefício. Então teve muita gente, e dentre muitas pessoas com deficiência, que perderam totalmente as suas rendas, porque não conseguiram viabilizar esse processo, e ficaram mesmo pessoas dependentes, né? Então essa realidade, Zé Cláudio, é muito triste, tem acontecido com muita frequência, a gente tem recebido muitas demandas de pessoas assim, que buscam a gente, né, precisando trabalhar, precisando de vagas, tal, mas, assim, é muito complicado, tá? E Edson, acho que, assim, para fechar, o que você poderia orientar, ou, enfim, informar a gente, tanto as pessoas com deficiência visual,
como as pessoas que não têm deficiência visual, o que a gente pode fazer para mudar essa visão das empresas, mudar desse mundo, né, do trabalho, e realmente incluir as pessoas com deficiência no trabalho, nas empresas, e olhar isso como normal, como se fosse uma normalidade, não tendo que fazer um trabalho em cima, né, uma conscientização, e que as empresas consigam ver a pessoa com deficiência como uma pessoa, como um profissional que é capaz, e não como o deficiente, né? Isabela, são tantas coisas, viu? Assim, tem tantas coisas que passam pela cabeça. Eu vou falar um pouco daquilo que eu penso, de como eu trago isso para minha vida, para minha realidade, né? Eu penso que quem vive, né, o universo da inclusão, né, quem está nesse universo, sendo uma pessoa com deficiência, sendo um profissional, sendo um aliado, um grande aliado, né, sendo um ativista, né, é uma luta de uma vida inteira, tá? Então, eu sinto que a gente precisa ter muita clareza de que a gente tem um papel, uma responsabilidade de promover mudanças, né? Já que nós somos, de uma certa forma, né, atingidos, né, por um processo de exclusão. E as pessoas com deficiência sabem disso, né? Elas entendem que elas sempre viveram, de uma certa maneira, à margem de uma história. E para que elas sejam reinseridas nessa história, né, o papel que elas têm é fundamental. Então é uma luta de uma vida inteira. Então eu costumo dizer que para que a gente possa fazer com que esse processo rode de maneira virtuosa, eu acho que a gente tem que ser muito ético, muito questionador. Eu acho que a gente tem que sempre bater aí na perspectiva de que as diferenças, elas caracterizam o ser humano, e que, né, pessoas com deficiência e pessoas que têm outras características são pessoas com diferenças, e que as diferenças, elas não podem produzir desigualdades. Então acho que isso tem que ser muito claro, né? Olha, não é porque uma pessoa é diferente que ela está numa condição inferior a você. Então, esse discurso, que no meu ponto de vista, ele é um discurso que ele tem muito a ver com a perspectiva de que todos nós temos direitos e que eles precisam ser iguais a todos, né? Então é aquela coisa, né? Eu pago os meus impostos, eu tenho os meus deveres, né? Eu faço as minhas coisas, e em contrapartida, né, eu tenho que usufruir dos mesmos direitos que qualquer cidadão usufrui. Então eu acho que para nós que vivemos essa realidade, seja trabalhando, sendo pessoas com deficiência, a gente tem que estar com esse discurso sempre bem afiado, de maneira muito bem humorada, né? Eu costumo dizer que o bom humor, né, e a crítica inteligente, que leva a pessoa a pensar, muitas vezes move montanhas, entendeu? Então acho que isso é muito, muito, muito importante, muito mesmo, né? Você trazer uma informação, trazer um dado, né? Rebater alguns argumentos que são falaciosos, né? Que eles, né? Olha, mas e rebater no diálogo, né? Assim, acho que o diálogo, ele é fundamental, né? Olha, mas por que você pensa assim? Onde você viu isso, né? Por que você traz essa... As pessoas têm muitas crenças, né? Então, eu acho que a gente tem que ajudar a fazer com que essas crenças, elas se modifiquem, porque, vamos combinar, né, gente? A gente está em 2021, né? Com muita coisa que rolou ali, né? Muitos ganhos, eles precisam ser efetivados, porque a gente costuma dizer, ganhar direitos é um processo longo, perder rápido, hein, gente? Então a gente tem que ficar muito esperto. Então acho que isso é uma realidade que eu levo para a minha vida, né? Assim, questionar, trazer informação boa, positiva, propositiva, né? Na perspectiva dos direitos, na perspectiva de que as pessoas têm as suas competências, os seus talentos, as suas potências, e têm as suas diferenças. E as diferenças, elas precisam ser respeitadas. Uma diferença não pode significar que uma pessoa vale a menos que a outra. E a gente tem que deixar isso claro e mostrar isso para as pessoas. Então, é uma postura, né, propositiva. E, como eu falei para você, sempre de maneira inteligente e com bom humor. Muito bom. Show! Ô, gente, obrigado, viu? Obrigada, gente, Edson. Obrigado, assim, muito obrigada pelo você estar participando aqui, tá? É um prazer, um privilégio, bom. Gente. Privilégio estar com vocês. Imagina, a gente aprendeu muita coisa, vamos refletir muitas coisas, né, Edson? Muito obrigada mesmo por trazer um pouquinho aí, mínimo aí do teu conhecimento, que é enorme, a respeito disso, viu? Muito obrigada mesmo. Não, e olha, obrigado. Obrigado. Obrigado por passar essa vivência. Agora,
quando a gente perdeu o Ministério do Trabalho, a gente perdeu muita coisa, gente, muita coisa. Se desarticulou muitas políticas públicas, a gente não tem mais dados, ninguém mais faz pesquisa, sabe? A gente não consegue mais ter informação, né? A gente está muito preocupado, é sério, muito preocupado mesmo. Nós temos uma missão importante, gente, porque, olha, eu estou bastante preocupado com alguns cenários de inclusão, principalmente profissional, sabe? Porque num cenário onde tem 14 milhões de desempregados, as vagas elas estão sendo disputadas nem a tapa, é a tiro, eu costumo dizer, tá? E numa dessa tem muita desvantagem para as pessoas com deficiência. Então a gente precisa, de uma forma ou de outra, vocês são um grupo muito coeso, vocês têm um propósito muito bom e muito legal. Eu acho que esse tema, não sei de que forma, precisa ser falado, precisa ser discutido, né? Que é o direito ao trabalho, Pessoal, para nos acessar é muito fácil. É só entrar pelo Facebook ou pelo Instagram, @DVNovoolhar, DV de deficiente visual, ou pelo e-mail contato @gruponovoolhar.org. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Espero que todos tenham gostado e contamos com a sua presença nos próximos episódios. Tchau, pessoal!